Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula complementar do nosso curso. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Web Service. O Web Service, a grosso modo, poderia-se dizer que é uma forma de utilizar um site como chamar um site com uma função e ele retornar algo que foi processado. Vamos dar um exemplo de aplicação aqui no curso de nota fiscal eletrônica, onde nós utilizamos o Web Service, além do próprio utilização do Web Service do NFE-PHP, que ele acessa o site da Secretaria da Fazenda do Estado, envia o XML da nota, é claro que aí daí tem autenticação, tem layout certo para ser feito, né? E o computador lá, o site da Receita, faz um processamento, verifica se está tudo ok e nos dá um retorno. Tá legal? Mas tem o Web Services mais simples que a gente pode utilizar. E é o que foi utilizado aqui, por exemplo, no cadastro de empresas, aqui do nosso curso de nota fiscal. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar CNPJ da Petrobras, ele vai e busca os dados da Petrobras. Aqui, ó. Utilizando uma Web Service. Eu não tenho um cadastro de todas as empresas do Brasil. Eu estou utilizando uma Web Service. Mesma coisa aqui no CEP. Se eu colocar o CEP, ele me trouxe Barão de Cotegipe. Então nós usamos um Web Service também para buscar isso. Vamos ver como é que a gente tem isso dentro da nossa aplicação. Eu tenho aqui, quando eu mudo o CEP, eu chamo um método chamado atualiza CEP, e quando eu faço uma alteração do CNPJ e busco CNPJ. Agora vamos ver o que nós temos aqui. CNPJ, primeiro. Aqui eu faço uma chamada a um método aqui, consulta CNPJ, informando o CNPJ que foi digitado. Então vamos ver aqui nas bibliotecas internas, o consulta CNPJ. Então, funções gerais, nós temos aqui, aqui está, consulta CNPJ. Aqui nós temos, só aumentar um pouquinho aqui, um site onde tem um Web Service que nos retorna, a gente informa o número do CNPJ e ele nos retorna um arquivo JSON onde nos dá as informações que a gente precisa. Que no caso aqui do CNPJ, ele nos retornou o CEP, nome fantasia, o nome, o telefone, a abertura, todos esses dados aí. Tá legal? E pro CEP tem o busca CEP, então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está o busca CEP, que é a mesma coisa. A gente tem um site onde quem passa o que quer buscar, uma informação, e ele retorna um JSON. Tá? O Web Service da Secretaria da Fazenda, nós enviamos um XML com uma série de informações, com assinatura, ele processa e tal, e nos retorna. Tá legal? Nós vamos fazer algo parecido, algo embrionário, tá? Bem simplório, digamos assim, mas é para ter uma ideia. O que nós vamos fazer? Aproveitando a aplicação que nós criamos numa das aulas do curso, com a manipulação do XML, nós vamos pegar e chamar, vamos passar alguns parâmetros, vamos informar alguns campos, nós vamos ter assim, vamos pegar aqui, ó. O operador 1 vai ser um número 3, operador 2, 2. Eu quero que faça uma adição, então no momento que eu clicar chamar, ele vai acionar um site em específico, que uma aplicação no endereço, uma URL, e vai nos trazer aquela URL, vai fazer o processamento e vai nos retornar o resultado.
Então vamos ver, quando eu clicar no chamar aqui, é semelhante a isso que a gente viu aqui do botão, eu só não coloquei imagem. Então eu coloquei um clique. Retornou 5. Se eu subtrair, e clicar de novo, 1. Se eu multiplicar, clicar de novo, 6. Se eu dividir, então está aqui. Como é feito isso? Então vamos lá. Nós temos aqui, então, chamar WS. Eu tenho aqui um XML que eu encaminho para esse web service que a gente criou, que aqui é o nosso web service, a gente vai ver depois como faz isso. Aqui está o endereço dele. Eu estou mandando por GET, aqui, ou seja, aqui na própria instrução, poderia mandar por POST, ou outra, daí tem outras formas, tem curl, tem diversas formas. Essa é a mais simplória para a gente entender o conceito do web service. Ou seja, a gente faz um envio de algum arquivo, no caso um arquivo XML, ele processa esse arquivo XML e nos dá um retorno. E esse retorno a gente joga para dentro dessa variável. Tá legal? Bom, o monta XML, a gente já viu na outra aula como montar um XML, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Então nós temos 3 parâmetros, o operador 1, operador 2 e a operação que deve ser feita. Então eu venho aqui. Então aqui, ó. Os parâmetros, operador 1, 2, 3. Tá. Na aula do XML, nós gravamos em disco para facilitar a consulta, o resultado do que foi feito. Aqui nós estamos voltando, ao invés de gravar em disco, a gente está gravando em variável. Tá? A diferença é que quando a gente estava em disco, a gente vinha aqui e colocava save e aqui c:/teste.xml, por exemplo. Tá? E agora não, agora a gente está usando a função aqui, save XML, ele grava aquilo que foi feito desse nosso XML nessa variável retorno e estamos retornando o retorno aqui para esse evento Ajax. Tá? Não gravei nada. Aqui eu faço essa codificação, essa encode, poderia usar também outras rotinas de codificação. Por que é importante isso? Porque eu posso, no momento que eu gero, um dos motivos, né? Uma para facilitar, é algo mais reduzido em termos de tamanho. Mas no momento que eu gero um XML, geralmente ele vai fazer isso aqui, ó. Colocar essa tag aqui, identificando qual é o tipo de arquivo. E essa tag tem essa situação aqui, ó. As aspas duplas. Isso aqui dá problema, tá? Então, codifica, daí não vai aspas duplas. Aqui a gente faz a montagem da URL, chama aqui, esse bichinho aqui, ó, file get contents, é legal porque ele vai lá, executa e traz o que foi apresentado naquele link, ou seja, nessa string, esse resultado que foi visto aqui. É só isso que a gente faz aqui. Agora lá no nosso web service, lá onde que nós vamos fazer o processamento, o que que nós temos aqui? Bem simples. Então tem uma blank, onde que nós pegamos o quê? A gente recebeu o parâmetro de entrada através de get, ou seja, dentro pela URL, nós montamos uma URL, né? Então nós estamos colocando aqui, ó, tá? Recebemos esse arquivo, aquele conteúdo, aquele parâmetro, para a entrada, aqui a gente faz decodificação, aqui lê dessa string e transforma para um array. Na outra aula a gente viu aqui load file, né, onde que nós estávamos lendo aqui de um arquivo, tá? Agora a gente está lendo numa string. Também pega, como a gente já viu, os parâmetros do XML, aqui a gente faz o processamento. Se a operação A, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão, foi a primeira letra, eu passo o operador 1, operador 2 e a letra da adição, subtração, multiplicação, divisão.
Se for A, eu sei que é a soma, então eu somo os dois operadores. Se é subtração, subtraio um do outro, multiplicação, multiplico os dois, divisão, divido os dois. Tá? E aqui no caso de algum erro, daí eu tenho um retorno. E apresento na tela a saída. Essa apresentação da tela é que é capturada aqui pelo file getContents. Tudo aquilo que estiver acontecendo aqui, ele vai pegar. Então a gente apresenta a saída da tela e é o resultado que tem. Simples. Isso aqui dá para dizer que é um web service bem simplório. Tá? É um pouco... às vezes, o que acontece? Pega, por exemplo, PagSeguro, PayPal, eles têm algumas rotinas em que tu manda também chaves e tal, e internamente eles vão fazer algo parecido com isso. Recebe a informação, processa e devolve. Tá? E é o que a gente fez. É uma das formas de fazer um pequeno web service. Então aqui nós temos uma calculadora. Então se a gente pegar 5 e o 4 e fizer uma adição, quiser fazer uma adição, vai dar 9. Uma subtração a cada clique aqui, uma multiplicação, uma divisão. Tá legal? Bom, aqui é só para teste. O que a gente faz aqui? Ó. Nós criamos um evento chamar WS, onde que simplesmente chamar web service, né? Onde que é um campo checkbox. Eu coloquei qualquer coisa só para poder ter um objeto para poder usar no evento Ajax onClick. E a cada clique eu faço isso. Monto XML, codifico, monto a string e pego aqui o resultado. Pode ser sofisticado isso, fazer uma calculadora. E é algo semelhante a isso que funciona aquilo que a gente viu antes do CEP e do CNPJ. Em princípio, todo e qualquer web service é esse procedimento. É claro que nós poderíamos fazer uma checagem da estrutura do XML, do JSON que veio, tá legal? A gente poderia devolver também um XML, um JSON, mas no nosso caso aqui é só para ver a ideia. Se tiver interesse, depois o pessoal procura, a gente monta um curso mais extenso de PHP e web service. Tá legal, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Até mais.